Olá, caros amigos, tudo bem? Tudo na paz? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos agora fazendo uma série especial sobre o livro de Coríntios, né? Uma mensagem especial. Chamam de carta ou epístolas, mas nós sabemos, né? Pela classificação bíblica, dividimos em capítulo. Seja bem-vindo, que você e eu possamos aprender bastante sobre esse conteúdo, possamos entender o contexto dessas cartas, a mensagem de Paulo a essa congregação. Vamos lá para o capítulo 1, a igreja de Corinto. O apóstolo começa falando dos privilégios, né, que eles receberam, muito conhecimento sobre Cristo. E ele deseja que não falte nenhum dom espiritual para esses irmãos, né? Ele interessante, ele deseja que não haja divisão entre eles. Mesmo, né? Interessante, né? Ele fala que não haja, né, entre eles. Paulo, né, foi informado por um rapaz lá, por uma família do Clói, né, se eu não me engano, que eles estavam discutindo, né, de certa maneira sendo partidários, né? Eu sou de Paulo. Ah, não, a tua mensagem que tu aprendeu é muito fraca, né? Eu sou do Cefas, né? Não, eu sou de Cristo, etc. Tal, aquela divisão, né? O apóstolo Paulo começou a questionar, perguntar para eles que em nome de quem eles foram batizados, de Paulo, de Cefas, de Apolo, de Cristo. E ele faz uma menção que ele não lembra de ter batizado muita gente, né? Ter batizado só uma pessoa, Estéfanas, se eu não me engano. Só que ele não foi levado ou ensinado a... Ele não foi instruído pelo Senhor para batizar ninguém. Pelo contrário, só para ensinar. Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele leva em consideração que ele não gostaria que tivesse partidarismo, né? Isso iria prejudicar o evangelho. Então ele foi ali, de maneira simples, né? Como deve ser a mensagem dos pregadores, né? Cristo crucificado, loucura para os gentios e escândalo para os judeus, né? Então é difícil para um gentio entender sobre Cristo. Uma pessoa grega acostumada com as culturas, né, filosofia, os seus deuses. Quem é esse Jesus? É muito difícil, é uma loucura, é meio estranho, né? Alguém morrendo crucificado e ressurreto, né? E para os judeus é algo meio estranho, né? Aceitar um Salvador fora daquilo que eles estão acostumados. Todos são chamados, né, a Cristo, a sabedoria e poder de Deus, né? Jesus é considerado aqui a sabedoria e o poder de Deus. Essa loucura divina é mais sábia que a dos homens. Deus chamou todos, né? Inclusive os gentios. Dá para entender que esses gentios aí são considerados loucos, né? Aqueles que recebem. E de certa forma envergonham os sábios, né? Eu entendo aqui, lendo pelo contexto, que seriam aqueles que se consideram, né, os sábios, inteligentes daquela época, né, os judeus, etc. Tal. Mas todos aqueles que se consideram, né, sábios mais do que os demais, colocando outros de maneira inferiores, são os loucos, né? São envergonhados, tá certo? Ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se for para se gloriar, se glorie no Senhor. Amém? Então esse é o resumo do capítulo 1 de 1 Coríntios. Que o Senhor nos abençoe com sua palavra e possamos grandemente ser abençoados por esse resumo. Até a próxima, que Deus nos abençoe e nos